senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Contador do Trader. Eu vou falar sobre compensação de prejuízo, mas vou falar de uma forma que ninguém fala pra vocês. Todo mundo já ouviu falar de compensação de prejuízo, sim ou não? Mas o que ninguém fala pra você? Primeiro, tá? A compensação de prejuízo, ela é um benefício. Como benefício, tem que ter atenção. Atenção com o que, Luiz Fernando? Senhoras e senhores, vamos começar a fazer a seguinte análise. Agora eu vou dar um... Adoro. Cara, eu sempre dei aula, adoro esse momento, adoro como se fosse meu quadro aqui. Vem comigo. Vamos entender primeiro Receita Federal do Brasil. Quem é Receita Federal? Vai, vocês são meus alunos agora, tá? Quem é Receita Federal? Você sabe quem é Receita Federal? Escreve aqui no canal, aqui, comenta aqui. Quem é Receita Federal? Não esquece de curtir e se inscrever no canal, hein? Muita gente não sabe o que é Receita Federal. Não, Receita Federal Vou provar para você que muita gente não sabe o que é Receita Federal. O que é Receita Federal, Hermes? O órgão fiscalizador do nosso... Tá vendo? Vai. Putz. Sim. Quer mais uma chance, não? Letra B, né? Receita Federal do Brasil, tá? Ao contrário de que muita gente só fala, a Receita Federal vai te fiscalizar, a Receita Federal vai te pegar, a Receita Federal é o leão, né? Vamos entender o que é a Receita Federal? Ela é um órgão governamental, certo? Certo. Ela está na estrutura do sistema financeiro monetário que está a serviço do âmbito federal, junto ao Ministério da Economia, em que vai e os órgãos que são os fiscalizadores. Então, Receita Federal é um órgão fiscalizador. Certo? Então, o primeiro atributo da Receita Federal é fiscalizar. Então, o que uma padaria faz? Pão, né? Produtos de padaria. O que uma metalúrgica faz? Aço, produtos de metalúrgica, né? Aço, ferro, não é assim? O que a Receita Federal, sabendo que ela é um fiscalizador? Fiscaliza. Vá, né? Calma, que eu vou explicar. Segundo ponto, que a Receita Federal, ela é arrecadadora. Então, ela é um órgão fiscalizador e um órgão arrecadador. Ressalvo que estão interligados, tá? Acho fundamental a gente entender isso daqui. Por quê, senhoras e senhores? Quando eu começo a entender que ela é um órgão fiscalizador, eu já quebro aqui o paradigma de você achar que isso nunca vai dar nada para você, tá? De achar que ela não vai te fiscalizar, porque ela vai. Só que a Receita Federal, aonde ela mira? Ela mira no alto, tá? Então, investidor que movimenta muito dinheiro, investidor que tem muito patrimônio, investidor que tem muita renda. Eu vou filtrar aqui investidor, tá? Mas ela fiscaliza todos os contribuintes que têm domicílio fiscal no Brasil e todos os brasileiros que estão fora do Brasil e que não fizeram a saída definitiva. Mas ela está buscando só a movimentação alta, beleza? Beleza. A Receita Federal, como um órgão arrecadador, ela sempre vai trilhar, junto ao âmbito federal, a parte de tributo, de imposto. Então, o Receita Federal, ela nada mais é do que o órgão que vai cobrar o que foi criado pelo âmbito federal. Então, no âmbito federal, existem vários tributos, tá? Na pessoa jurídica mesmo, tem lá 4, 5. Tá? Para a pessoa física, investidor, se resume no IR, tá? No imposto de renda. Imposto de renda não é declaração do imposto de renda. Imposto de renda é o imposto a ser pago. Ok? Então, ela é uma fiscalizadora e que vai arrecadar para os investidores. Nós vamos arrecadar o IR. Você pode estar perguntando, aonde que isso tem a ver com o prejuízo? Tá? Aonde tem a ver com o prejuízo? Calma, jovem gafanhoto, que nós vamos entender. A Receita Federal, ela fiscaliza e ela arrecada. E ela, para nós investidores, ela vai arrecadar o imposto de renda. Toda a fiscalização, ela trabalha em conjunto, não é separado. Ou ela só fiscaliza ou ela só arrecada. Ela trabalha nos dois cenários. Quando você, investidor, não paga o IR corretamente ou não paga o IR, o que ela faz? Ela fiscaliza. Toda a fiscalização vai ter como resultado a arrecadação. Então, olha só, ela arrecada, se você errar na arrecadação, ela te fiscaliza e o resultado da fiscalização é a arrecadação. A arrecadação do quê? Do imposto que deveria ter pago e não foi pago com multa e juros, mais multa. Multa do quê? Da fiscalização. Então, isso aqui sempre vai estar rodeado em
fiscalização e arrecadação. Luiz Fernando, eu fiz o meu pagamento do imposto. Luiz Fernando, eu declarei meu imposto de renda e fui fiscalizado. Acontece. E na fiscalização, ela encontrar alguma divergência, mesmo que você pagou o imposto, mesmo que você entregou a declaração do imposto de renda, o que vai acontecer? Multa. A arrecadação. Então, sempre vai ter trabalhando desse cenário. Agora a gente vem para o prejuízo. O prejuízo é um benefício fiscal e tem condições para acontecer. A principal condição é que ela tem que estar informada na sua declaração do imposto de renda. Tudo bem até aqui? Muito bem. Então, se você faz a compensação durante o ano e chega na declaração do imposto de renda, que é sempre no período do próximo ano, sempre no começo do próximo ano, né? Março, abril, esse ano foi maio e tal. Nos últimos anos tem subido maio, junho, julho, né? Por causa de pandemia, depois segurou um pouquinho mais. Esse ano não tem pandemia, não tem nada, e foi até maio, né? Então, quando chega lá e você entrega a sua declaração do imposto de renda, o que começa? Uma fiscalização. A primeira coisa que ele vai ser fiscalizado com relação aos seus prejuízos é o cruzamento das informações entre o que você não pagou, porque você compensou o prejuízo e o que foi declarado. Se na sua declaração do imposto de renda não consta o prejuízo e você compensou, fiscalização, certo? Você cometeu aqui um erro, porque você compensou algo que ela não sabe. Ela não sabe por que você... Ela estima, né? A gente está falando de prejuízo, então eu sei que você não pagou imposto naquele dia ou naquele mês porque você tinha a compensar. Mas ela não sabe que tinha prejuízo. Para ela, só tem o quê? Não pagamento de imposto. Uma fiscalização sempre vai reverter em arrecadação. Beleza? Muito bem. Aí, você chega e fala assim, ok, Luiz Fernando, eu entreguei meu prejuízo, mas o meu prejuízo não está compatível com a informação que a Receita tem. Porque você perdeu na plataforma, mas você também tem taxas, emolumentos, e você não considerou isso daqui. Nesse momento, ela não vai te fiscalizar. Sabe por quê? Porque você deixou dinheiro na mesa. Então, para ela tá ótimo. Se você não lesar os cofres públicos, tá ótimo, é direito teu. Você perdeu 100, você poderia ter compensado 120, mas compensou só 100? O problema é teu, esse é o rolê teu. Então, ela não vai te fiscalizar. Agora, se você deveria ter pagado 100 e não pagou porque compensou o prejuízo e não está declarado, aí vem a fiscalização, que vai atrelar a uma arrecadação por multa ou alguma penalidade que pode acontecer. Tudo bem até aqui? Muito bem. Mas o que acontece é que nesse ano de 2023, o prejuízo mudou o cenário. Porque antes você estava obrigado a entregar a declaração de qualquer forma. Agora não. Só está obrigado a entregar a declaração quem vender acima de 40 mil. Se você só perdeu, você vendeu abaixo de 40 mil. Certo? Teve prejuízo. Não informou porque não estava obrigado, mas quis compensar. Fiscalização. Então, os prejuízos devem ser declarados, só que agora, a partir de 2023, não por obrigatoriedade, mas por interesse teu, por planejamento de diminuição de impacto tributário quando você for pagar o imposto de renda. Deve compensar? Claro que deve. Mudou a compensação? Não mudou. O que mudou é a informação na declaração. Se você não se atentar e não tiver o interesse de declarar, mesmo que não estiver, olha o que eu vou falar, anota isso aqui. Mesmo que você não estiver obrigado a entregar a declaração do imposto de renda, mas se você tiver um prejuízo desejoso a compensar no ano ou em anos futuros, tem que entregar a declaração do imposto de renda. Porque se não entregar, quando você compensar, você vai ser fiscalizado. Para finalizar esse vídeo, olha o que tem acontecido hoje. Hoje, no meu escritório, eu tenho vendido muitos impostos de renda. O que acontece? O cara vinha com prejuízo acumulado. Vinha com prejuízo. Ele não compensou em 2022. Não compensando o prejuízo de 2022 e vendendo abaixo de 40 mil, sem se atentar às outras regras, na verdade, a grande maioria está obrigado, né? Mas eu vou se resumir isso daqui. Ele não entregou a declaração do imposto de renda. Só que em 2023 começou a ganhar. E aí ele quer compensar o prejuízo de 2022. Adivinha o que eu estou falando para eles? Não vai poder, filho. Por quê? Porque não consta a sua declaração de 2023 referente de 2022. Então você vai ter que entregar fora do prazo. Aí começam os grandes problemas. Se ele compensar agora em 2023 um prejuízo de 2022 que não foi entregue na declaração em março e abril desse ano, o que vai acontecer? Fiscalização. Eu espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima.